Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai me ouvir, mas hoje nós vamos falar sobre um confronto épico. Caim e Abel se enfrentam há séculos em toda a história. Nós sabemos que é uma batalha tão antiga que vem nos trazendo, pode passar anos e anos, que vai trazer muitas coisas a nos ensinar. E nós sabemos que a história de Caim e Abel, ela cativou e cativa um público até hoje e tem feito isso durante séculos. Cativa por quê? Porque é como se fosse uma luta do bem e o mal. Muitos usam, né, essa ilustração para falar que é uma luta contra o bem e o mal. E nós vamos ver que precisamos analisar muitos fatos, porque Caim e Abel, ele não só nos ensina esse ponto de uma luta contra o bem e o mal, contra uma coisa errada e uma coisa certa. A atitude de Caim, nós sabemos que não foi uma atitude certa. Ele deixa ser tomado pela inveja, perde o controle e acaba simplesmente matando o seu irmão. Mas nós vamos explorar alguns pontos que de repente você nunca tem ouvido antes. Ou de repente Deus já falou ao seu coração dessa forma. Mas é isso que nós vamos falar hoje, abordar pontos, abordar quantos de nós temos sido um pouco de Abel, quantos de nós temos sido um pouco de Caim, e muitas vezes não entendemos isso, não olhamos para dentro de nós mesmos e vemos que existe também um pouco de Caim em nós e precisamos repreender essas coisas. Então, nós vamos abordar alguns pontos que eu tenho certeza que será bênção na sua vida, como foi na minha vida, quando Deus me inspirou, quando Deus falou ao meu coração através desse texto. Mas nós vamos orar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Fique comigo, fique conosco, porque Deus está aqui, se faz presente, porque nós estamos falando da palavra dele. E a palavra dele é viva e eficaz. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus amado Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade dada a mim, que o Senhor possa me usar como canal de bênção e que tudo que o Senhor falou no meu coração eu possa transmitir através desse vídeo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar o texto base aí que eu vou utilizar. É Gênesis capítulo 4, verso 8 e 9, que diz assim a palavra de Deus. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Amém? Forte, eu sempre falo porque a palavra de Deus é forte, galera. Vamos aqui fazer a aplicação dessa história. Caim, a Bíblia conta, se você ler todo o capítulo 4 aí, Caim era o irmão mais velho. Quem nunca teve uma rixinha com o irmão mais velho? Eu tenho que confessar uma coisa aqui pra vocês. Já peguei até uma almofada pra sufocar meu irmão. Sou 7 anos mais velha do que meu irmão e eu já fiz isso. Feio, né? Muito feio. Mas muitas vezes nós somos usados, nos deixamos sermos abalados pelo momento. E essa história de Caim e Abel nos mostra exatamente os cuidados que nós temos que ter com as coisas que nos acontecem diariamente. Diariamente nós temos alguém que nos irrita. Diariamente acontece algo para nos tirar a paz. Mas Caim e Abel, nós vamos abordar o primeiro ponto aí, que sempre é abordado pela maioria das pessoas que vão falar sobre Caim e Abel, que usam esse texto, é que Caim era mais velho, era agricultor, trabalhava, né, na agricultura, pegou qualquer coisa, vamos supor que ele tenha pegado ali uma cenoura, uma batata, um inhame, qualquer coisa e oferecido a Deus. É mais ou menos assim, se sobrar eu dou, o que sobrar eu dou. Isso não agradou o coração de Deus, eu tô supondo. Para Deus não ter se agradado, é algo que não tinha tanta importância assim para Caim. Porque quando nós entregamos a Deus algo que é importante para Deus, que é importante para nós, é importante para Deus. Vamos combinar. Será mesmo que ele entregou algo? Tem historiadores, tem estudiosos que falam que a oferta não foi assim e tal. As pessoas tentam sempre deturpar um pouco a Bíblia. Mas a Bíblia, ela é verdade. E se Deus não se agradou, é porque o coração de Caim não havia sinceridade o suficiente
não havia entrega. O que Deus quer de nós é uma verdadeira entrega. E Abel vai lá e pega o primeiro, a primazia, o primeiro carneirinho nascido. Ele vai lá e sacrifica e dá as melhores partes para Deus. E é exatamente isso que o Senhor quer de nós. Deus quer o melhor. Deus quer a sua entrega total. E alguns pontos que me chamaram a atenção na história de Abel, que eu quero deixar aqui para você, que nós precisamos, na história de Caim e Abel, abordar. Caim, ele se enfureceu, se encheu de inveja e simplesmente foi lá e matou o seu irmão. Ele acabou com a sua vida. Aquele momento ali, ele infelizmente, ele se deixou tomar por algo muito forte. Mas eu te pergunto, você já se deixou tomar por algo que te cegasse a ponto de você nem entender o que Deus está querendo te mostrar? Deus, quando chegou mais tarde, no versículo 9 que nós lemos, Deus chega para Caim e pergunta, cadê o seu irmão Abel? Caim sabia que ele havia tirado a vida do seu irmão. Mas em nenhum momento Caim fala, Senhor, eu me arrependo. Quantos de nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos um chamado de Deus, ouvimos um exortamento, um confronto? Quantas vezes você é exortado, quantas vezes você é confrontado com o seu erro, mas você simplesmente diz que não sabe do que se trata? Você prefere se encher e dizer que eu sou guarda dele, por um acaso tem alguma coisa a ver com isso? Mas o Espírito Santo que habita em você te diz, dia após dia, te diz lá no íntimo, você está errado. E muitas vezes você coloca uma mordaça na boca do Espírito Santo. Caim, ele foi atrevido no que ele disse. Ele sabia que tinha tirado a própria vida. A vida do irmão. A própria vida não, a vida do irmão. E ele simplesmente, não sou cuidador do meu irmão. E o que Deus falou no meu coração, quantas vezes eu tenho falado contigo e você tem negado, tem fingido que não está ouvindo? Outra coisa que Deus falou no meu coração, às vezes nós não matamos as pessoas com uma faca, com uma arma, mas às vezes nós matamos os sonhos das pessoas. Nós matamos os sonhos das pessoas quando nós simplesmente não apoiamos. Às vezes os novos convertidos, os novos irmãos na fé vão se achegando e nós somos incapazes de apoiar, nós somos incapazes de pegar pela mão, ajudar como um irmão mais velho. E às vezes acabamos com os sonhos, às vezes estamos falando que eles não são capazes, que eles não vão conseguir. Não damos oportunidade, não investimos, às vezes, o nosso tempo para apoiar as pessoas em algo. E matamos como Caim. Nas palavras, você não é tão bonita, você não é tão magra, você não é tão gorda, ou você é gorda demais, ou você é magra demais, mas como você tá feia hoje, essa roupa ficou feia. Nossa, mas você é tão acomodado, mesmo trabalha não sei quanto tempo, não muda de trabalho, não busca outras coisas. Nossa, mas você vai continuar lecionando sempre as mesmas coisas, a sua maneira de pregar não muda, você é engessada, você não muda, tenta ser mais dinâmico, tenta buscar outras formas. Às vezes a pessoa acha que está simplesmente dando o recado do Espírito Santo e muitas vezes está, mas os olhos de quem ouve não está preparado o suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo. Então existem muitas coisas que nós precisamos ter cuidado porque temos sido Caim na vida de outras pessoas. Abel, ele entregou o melhor que tinha. E claro que é isso que Deus quer de você. Deus quer o seu melhor. Deus quer que você tenha uma entrega total. Deus queria de Abel, simplesmente, ele aceitou aquela oferta de Abel porque era o melhor. E aí eu te pergunto, nós temos entregado o melhor? Nós temos entregado o melhor quando nós estamos na equipe de louvor, que temos ensaio, que é a minha equipe essa semana, eu tenho ensaiado durante a semana, eu tenho buscado ouvir a voz de Deus para ser instrumento vivo no domingo à noite, no altar do Senhor. Eu tenho lecionado de qualquer maneira na EBD, eu leio mal a revista à noite, vou lá e entrego ao Senhor, porque nós não estamos entregando as pessoas que nos ouvem, nós estamos entregando na obra do Senhor. Então você se entrega ao Senhor de qualquer forma? Precisamos aprender com Abel a entregar o nosso melhor para agradar o coração do nosso Deus. E olhar para Caim e não fazer o mesmo, porque muitas vezes nós somos Caíns, sim. Eu cheguei a essa conclusão lendo esse texto mais uma vez, que em muitos momentos da minha vida eu fui Caim.
E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra. Eu espero que você consiga olhar para dentro de você e ver qual é o Caim que você precisa exterminar. O que você tem feito que te assemelha a Caim? Nesse confronto épico aí, nesse Caim versus Abel, você tem sido dominado por quem? Em vez de colocar uma luta entre o bem e o mal, entre servir a Deus e servir ao diabo, vamos ser claros, quem você tem servido? Caim ou Abel? Caim teve um fim trágico. E nós também vamos ser julgados diante de Deus. Nós iremos ser julgados. O que eu tenho oferecido ao Senhor, o que eu tenho feito com tudo que Deus tem me dado. Quando Deus tem falado comigo, eu tenho sido como Caim. Eu tenho simplesmente debochado. Eu sou por acaso, eu tenho o que com isso? Eu sou guarda do meu irmão? O que eu tenho a ver com o outro lá que não está crescendo? Não está crescendo porque não sabe? Ou não está crescendo porque eu não quero ajudar? Ou não está crescendo porque eu sou incapaz de ter empatia e me colocar no lugar do outro? Então esse texto me ensina várias lições. E eu espero que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus também para aprender várias lições através desse texto. Quando Natan repreendeu a Davi, a diferença toda de Caim e Davi, vamos colocar aqui, a diferença toda entre o bem e o mal, não colocando Caim como o malvadão, apesar, né, da história ter nos mostrado que realmente ele não teve um autocontrole, ele não se rendeu, ele não foi humilde, várias outras coisas, se moveu pela inveja e matou o seu irmão e pagou por isso. Mas Natan repreendeu a Davi e Davi simplesmente, no momento ele falou que a pessoa que tinha feito o que ele tinha feito merecia a morte, que ele não tinha entendido que Natan estava contando uma historinha, falando de um homem rico e um homem pobre, que o rico tinha pegado a única ovelhinha que o outro tinha pegado e usado aquela ovelhinha para dar para os visitantes que tinham chegado, e aquele homem ficou sem nada, ficou simplesmente sem nada. E Natan depois, né, Davi fala que aquele homem merecia morrer. E Natan vem e fala que esse homem se tratava dele mesmo. Quando Natan exorta ele vai e entende. Essa é a diferença de Davi. Eu sempre falo um pouquinho de Davi, porque Davi ele pecou sim, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos nos constranger, nós precisamos ser constrangidos pelo confronto. Nós precisamos nos render diante dos confrontos que Deus fala conosco diariamente. Não adianta, Deus fala com a gente diariamente. E Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo diariamente. Mas precisamos estar atentos e precisamos reconhecer os nossos erros, assim como Davi. Davi é um exemplo para nós. Então, que nós possamos não deixar o Caim, que existe dentro de mim e de você, não se engane. Ele existe. É como se fosse a carne e o espírito que Paulo fala lá em Romanos. Aquilo que eu não quero, isso eu faço. Aquilo que eu quero, isso eu não faço. É uma luta diária, vai depender do que você vai alimentar. O seu espírito ou a sua carne. Exatamente isso. Existe dentro de nós vários Caíns. E existem de nós Abel. O que nós temos, para quem nós temos dado ouvido? Vamos colocar assim. Amém? Então que Deus possa ter falado no teu coração, como falou no meu, e que nós possamos ser transformados por essa palavra, que essa palavra seja eficaz na sua vida, desde que o Espírito Santo complete o que eu não consegui falar. Amém? Deus abençoe. Vamos ficando por aqui, que já estendeu esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um beijo no coração. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Esse canal tem muito a te acrescentar. Não perca tempo. Beijo!